Abra a palavra do Senhor em Evangelho de Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo 15. Vamos lá, Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 15. Está escrito assim. Podemos? O tempo é chegado, dizia ele, Jesus, né? O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Essa palavra que Jesus deu, ele falou sobre isso um pouquinho antes de começar a chamar os primeiros discípulos. Se você continuar lendo aí, ele já vai começar a chamar os discípulos para que possam seguir juntos com ele, né? Então, o que Jesus quis dizer com isso? Logo no começo do livro de Marcos, nós já começamos a falar sobre, olha, é chegado o reino dos céus, é chegado o reino de Deus. Ele está próximo, arrependam-se, sabe? Nós como cristãos, nós precisamos entender muito sobre isso, porque isso vai dizer sobre o que nós vamos viver e o que nós não vamos deixar de viver. Nós estamos achando, muitas vezes achamos, que tudo é um céu, tudo é tranquilo, tudo é maravilhoso. Só que o que Jesus disse aqui e o que a palavra nos diz é o seguinte: nós não estamos aqui a passeio. Nós estamos aqui vivendo uma grande batalha, uma grande luta, algo que precisa ser vivenciado dia após dia. Ele diz: fiquem atentos, pois o reino de Deus é chegado. E o que acontece? Nós precisamos compreender que quando ele fala que o reino de Deus é chegado, quer dizer que nós estamos vivendo uma grande batalha, e uma batalha está acontecendo entre o reino de Deus e o império das trevas. É o que está escrito na palavra, né? E a todo momento, isso está sendo degladiado, dia após dia. Nós, por exemplo, nós estamos aqui nesse mundo. Quem aqui é deste mundo? Vocês estão espertos, né? Nós não somos desse mundo, nós estamos aqui. Mas o nosso reino é o reino dos céus. A palavra diz que quando nós fomos salvos, Jesus nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino da sua luz. Correto? Então, nós precisamos compreender sobre isso. Porque Jesus estava dizendo o seguinte: olha, preste atenção, arrependam-se porque algo está acontecendo. E quando nós falamos sobre arrependimento, eu não vou entrar muito especificamente sobre isso hoje, mais para frente nós vamos falar sobre isso. O arrependimento não é aquela coisa de, eu não queria fazer isso, mas fiz, me perdoe. Não, arrependimento não é isso. Isso é pedir perdão, isso é remorso, qualquer coisa do tipo. Arrependimento é quando você muda o caminho, quando você muda a rota. Se arrepender significa você mudar a rota. Se você está indo no caminho errado, como você se arrepende? Mudando essa rota. Aquilo que eu fiz que estava errado, eu não vou fazer mais. Eu vou mudar o caminho. Eu vou transformar o caminho. Sabe? Então, quando a palavra de Deus diz, ela diz o seguinte: olha, o que acontece quando um reino enfrenta outro reino? Quando um reino vai invadir outro reino? Uma guerra, uma batalha, correto? E é a batalha espiritual que nós vivemos hoje. Porque é o reino de Deus invadindo o império das trevas. Muitas vezes a gente acha que é o contrário. A gente acha que nós estamos sendo atacados, quando na verdade é exatamente o contrário. Nós que devemos atacar. Nós que precisamos atacar. Então, nós precisamos estar muito atentos ao seguinte. Nós falamos sobre isso semana passada, né? E as portas do inferno não prevalecerão. O que é as portas do inferno não prevalecerão? Quer dizer que se nós como igreja atacarmos, o inferno não vai prevalecer contra a nossa vida, correto? Então com o reino é a mesma forma. Nós temos que nos preocupar muito que
Nós fazemos parte de um reino que está invadindo um outro reino. Está dando para entender, gente? Está muito complexo, né? Quem gosta aqui de filme medieval, tipo Troia, essas coisas, eu me amarro, gosto demais, né? Cruzadas, você vê muito sobre isso, sobre reinos, um invadindo o outro, sabe? E eles degladiando, um tentando conquistar o espaço do outro, um tentando avançar sobre as muralhas, sobre as portas do outro, sabe? E, embora pareça alguma coisa fictícia, ou alguma coisa que aconteceu lá no passado, lá atrás, é uma coisa bem real no mundo espiritual, sabe? E nós precisamos, como filhos de Deus e como seguidores de um rei, entendermos o que nós estamos fazendo aqui, sabe? Nós estamos invadindo o império das trevas. Nós estamos com a responsabilidade de fazer esse reino que Jesus pregou e disse, chegar até aqui a terra. Essa responsabilidade não é só de Jesus, é nossa também, é sua, de fazer com que o reino de Deus possa avançar aqui na terra. Você vê como é que é sério? Eu queria que você abrisse aí, Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, versículo 9. Está escrito assim, olha a oração que Jesus ensinou, só o começo, tá? Mateus 6, 9. Vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Olha a oração que Jesus nos deu, tá? Ele disse assim: Senhor, Pai, que venha o teu reino sobre essa terra, que seja feita a tua vontade aqui na terra como é no céu. Qual é a vontade de Deus para a nossa vida? A palavra diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, correto? Então, nós, olha como é que existe uma batalha incessante. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E para que o inimigo veio fazer aqui nessa terra? Roubar, matar e destruir. É a mesma coisa? Não. São coisas que entram em confronto, coisas que estão vivendo uma disputa. E a nossa missão é exatamente sobre isso, sobre nós vivermos o reino de Deus invadindo o império das trevas. A nossa missão é fazer com que o reino de Deus possa avançar sobre o reino das trevas. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Quantas vezes você tem passado por derrotas, roubar, matar e destruir, roubar, matar e destruir? Você tem passado por derrotas? Você tem visto pessoas do teu lado passado por derrotas? Pessoas que estão da sua família, que estão se afastando do Senhor? Perdas financeiras, perdas na sua família. Roubar, matar e destruir. Repita comigo: roubar, matar e destruir. Quantas vezes você tem passado por isso e tem simplesmente aceitado essas derrotas? Quantas vezes você tem se amoldado, ou tem sido moldado pelo padrão desse mundo? Você está acostumado a viver uma vida mesquinha, porque você se moldou ao padrão desse mundo. As suas amizades, elas são péssimas, porque você se moldou ao padrão desse mundo. Os seus relacionamentos, até como casal, é péssimo, porque você se amoldou ao padrão desse mundo. A sua vida financeira, ela é péssima, porque você se moldou ao padrão desse mundo. A sua vida com Deus é péssima, porque você se moldou ao padrão desse mundo. Roubar, matar e destruir.
Essa é a missão do inimigo. Essa é uma batalha que nós enfrentamos. Essa é uma briga que nós estamos vivendo. Você não está vendo. Você não está vendo, mas ela está acontecendo. E o que nós precisamos fazer para vencer essa batalha? O que nós precisamos fazer para acabar com essas armadilhas do inimigo e com esse plano do inimigo que é roubar, matar e destruir? É vir trazendo o reino de Deus, as boas novas do Senhor, trazendo a vontade dele que é boa, perfeita e agradável. Fala para a pessoa que está do seu lado, diga assim: a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para a sua vida. Agora dá uma cutucada nela assim, ó. Fala assim: não aceite nada menos que isso. Bate devagar, gente. Sabe, nós precisamos estar atentos a isso, porque nós precisamos parar de simplesmente ficar defendendo. Deus tem cobrado muito sobre isso, de ficarmos defendendo, de ficarmos, sabe, nos protegendo. Às vezes a gente tem que estar preocupado se a gente vai falar alguma coisa com vocês como igreja. Mas sabe o que está acontecendo? Enquanto muitas vezes nós deixamos de falar, o inimigo ele está avançando. Muitas vezes nós deixamos de dar orientações importantes e sérias, mas o inimigo ele está avançando. Nós deixamos de mexer em situações, mas o inimigo ele continua avançando. E nós precisamos saber fazer o quê? Perdão, gente. Não foi minha intenção. E nós precisamos, sabe o quê? Estarmos atentos ao quê? Nós precisamos avançar. Sabe aquela área da sua vida que está morta? Aquela área da sua vida que o inimigo está só mexendo? Ele vai mexendo daqui, mexendo de lá. Vamos trazer o reino de Deus para essa área. Vamos mexer nessa área e trazer o reino dos céus. A vontade de Deus aqui para essa terra. A gente tem que parar de ficar vivendo a vontade do diabo aqui nessa terra. Desculpa, vou ser bem direto, bem prático hoje. Semana passada também estava direto e prático, foi mal, gente. Mas a palavra de Deus, ela muitas vezes é necessário, ou quase todas as vezes é necessário que ela confronte o nosso coração. Porque nós estamos sendo moldados, nós estamos sendo transformados, sabe? Nós precisamos sair por aquela porta falando assim: eu preciso ser melhor do que ontem, eu preciso ser melhor do que hoje, eu preciso ser transformado, eu preciso continuar a minha transformação, porque se eu parar, eu vou cair. E muitas vezes nós nos acostumamos a ficar o padrão humano, o padrão do diabo. E sendo bem prático e bem direto, muitas vezes você está acostumado a viver esse padrão. E você se adaptou a viver o padrão do diabo sobre a sua vida. Muitas vezes você está acostumado e eu sou de Deus. Mas você está esperando o diabo, deixando o diabo fazer o que ele quiser fazer na sua vida. Enquanto isso, você está esfriando com Deus, esfriando o seu relacionamento com Deus. Enquanto isso, a tua casa está indo para o buraco. Enquanto isso, a tua vida financeira está indo para o buraco. Enquanto isso, você está até doença. Você acha que a doença é de Deus? Sabe? É interessante que se Deus criou todas as coisas, por que existe o mal? Por que Ele criou o mal? Essa é uma pergunta que muitas vezes a gente faz, né? E é interessante, eu vi uma coisa muito interessante essa semana, que Deus criou a luz ou Deus criou a escuridão? O que Deus criou? A luz. Na falta de luz, você entende? Deus criou todas as coisas, mas na falta de Deus, a escuridão. Você entende? Então, talvez na sua saúde esteja sem luz. Talvez dentro da sua casa esteja sem luz e você está aceitando isso.
Talvez na sua vida espiritual esteja sem luz e você simplesmente está aceitando isso. Talvez na sua vida financeira está sem luz e você está simplesmente aceitando isso. A ausência de Deus, vem a escuridão. Sabe? Nós precisamos ficar mais ligados. Nós não podemos mais ficar achando que está tudo bem. Está tudo maravilhoso. Nosso Deus é maravilhoso, mas é sobre o que nós vamos retrair dele. É sobre o que cada um tem o Deus que quer ter. Aprenda isso na sua vida, tá? Nosso Deus, ele é maravilhoso, ele é poderoso, ele pode todas as coisas. E por que você vê, às vezes, uma pessoa vivendo um relacionamento com Deus muito maior, tendo experiências muito maiores, e outra tendo experiências quase nulas? Ou parece que Deus não está nem ouvindo ela? A culpa é de Deus? O nosso Deus, ele é imutável, ele não muda, ele nunca vai mudar. Ele é mesmo ontem, hoje e será eternamente. O mesmo Deus que ressuscitou os mortos lá atrás, o mesmo Cristo que ressuscitou os mortos, como Lázaro, enfim, é o mesmo que faz hoje. Deus não mudou, nós como igreja estamos mudando. Nós como igreja estamos sendo transformados. Agora, sendo transformados de que forma? Aos padrões de Deus, dos céus, o reino de Deus, ou aos padrões desse mundo? Você entende? Para um pouquinho para pensar uma coisa. No final dos tempos, a palavra fala sobre um grande avivamento, correto? Mas o pano de fundo principal não é o avivamento, é a apostasia. É uma igreja apóstata, é uma igreja que está se esfriando, é uma igreja que está se esvaindo do poder de Deus, é uma igreja que está se esvaindo do amor de Deus, é uma igreja que está perdendo as características de Cristo, é uma igreja que está a cada dia se apagando. E onde nós como igreja estamos? Nós temos que tomar uma decisão, porque no fim dos tempos, e quem crê que nós estamos chegando no fim dos tempos? É chegado o tempo. Nós estamos nesse fim dos tempos. Nós temos que escolher de que lado nós vamos estar, porque vai haver uma grande apostasia, mas vai também haver um grande avivamento. Onde você vai estar? Onde você vai estar como igreja? Sabe o que é mais triste? Nós precisamos deixar isso muito certo, muito atento, porque é uma realidade, é o que está escrito na palavra. Alguns aqui, e eu profetizo que ninguém, amém? Mas alguns aqui vão se apostatar da fé. Está na palavra. E outros vão viver o sobrenatural de Deus, o avivamento de Deus, o grande avivamento, se preparando para viver, para estar diretamente ligado ao reino. Onde você vai estar nisso aí? Onde você vai estar nesse posicionamento? Sabe? É chegar no reino dos céus. Arrependa-se. Nós precisamos mudar as rotas da nossa vida. Nós precisamos nos preocuparmos, porque o reino está chegando. Ele já está aqui. Já teve aquele dia que você sentiu a presença de Deus palpável? Aquela presença que você fala assim, cara, isso foi sobrenatural. Já teve um dia assim? Eu já tive algumas experiências muito maravilhosas. Uma vez eu vou falar uma individual e uma em grupo, tá? Uma individual, uma vez eu estava dentro da minha casa, eu era garoto, era moleque, e eu estava descobrindo esse novo de Deus, né? E embora eu tivesse nascido na igreja, eu devia ter uns 16, 17 anos, 18, sei lá, alguma coisa assim. E de repente eu comecei a orar, eu estava sozinho dentro de casa, orar. De repente eu me joguei no sofá, eu caí no sofá, fiquei sentado assim, e estava tão pesado, porque a presença de Deus, ela estava sobrenatural ali, sabe? E aquilo foi uma experiência para mim marcante, porque eu nunca esqueci, sabe? O reino de Deus estava ali na minha casa, estava naquele lugar. Nós atraímos o reino de Deus. Naquele dia, eu atraí o reino de Deus para minha casa, naquele lugar. Certa vez a gente fez um retiro, e quem está com saudade de retiro aqui? Retiro é bom demais, né? Certa vez a gente fez um retiro de jovens, e sabe o que é interessante? A gente não precisou de bateria, a gente não precisou de teclado, a gente fez
o retiro apenas num violão com 2 caixinhas dessa aqui. E no primeiro dia do retiro, estourou o Twitter delas, então estava um som horroroso, né, Mateus? Estava um som muito ruim, mas não era sobre o som, era sobre a presença de Deus. E quando nós começamos a louvar, simplesmente num violão com voz, gente, a presença foi tomada num lugar, estava assim, num jardim, né? E a presença foi tão grande, foram 4 dias, eu lembro direitinho, foram 4 dias, né? A presença foi aumentando, sabe? E no 4º dia a presença foi tão grande, o reino de Deus estava tão forte ali, que os nossos jovens, eles foram todos impactados, foram falar em línguas, eles ficaram jogados no chão. Alguns jovens ainda estão aqui, os jovens que estavam lá, né? Mateus, tem uma galerinha aqui ainda aqui, né? A presença de Deus foi tão grande, a vizinha do lado falou, olha, no dia seguinte o pessoal foi comprar pão, né? Ela falou assim, o que aconteceu lá ontem? Nós estávamos doidos para ir lá também participar, mas vocês não iam ouvir a gente chamar, sabe? E ficou todo mundo jogado lá no gramado, sabe, cheio da presença do Senhor. O que é isso? Era o reino de Deus naquele lugar. E quantas vezes aconteceu isso? E quantas vezes acontece isso? É óbvio, gente, entenda. Retiro é um momento muito especial. Eles não são por acaso, eles não são feitos por acaso. Existe um retiro, você não se preocupa com as coisas lá de fora. Você vai se esquecendo e vai todo mundo na mesma visão, só buscando. E a presença ela vai aumentando até ela explodir, sabe? Agora, o que nós temos feito para esse sobrenatural de Deus vir sobre a nossa vida? O que nós temos feito para esse reino de Deus, ele chegar até a nossa vida? E mais, o que nós temos feito para que nós possamos ser agentes desse reino? A palavra diz que nós somos embaixadores do reino de Deus aqui nessa terra. O que você tem feito com relação para ser embaixador desse reino? Até quando você vai ficar simplesmente aceitando as coisas que estão acontecendo na sua vida? E as pessoas à sua volta, porque, volto a falar, não é só sobre você, é sobre aqueles que estão à sua volta. Não é só sobre você. Às vezes a gente olha muito para a gente. Não é sobre nós, é sobre o outro e sobre Deus. Até quando nós vamos ficar nos preocupando com isso? A palavra diz, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, nós precisamos parar de ficar aceitando e olhando o império das trevas agindo sobre a nossa vida. E precisamos olhar para o reino de Deus e consertar o que precisa ser consertado, colocar as coisas no seu devido lugar, sabe? Vivermos pela fé, vivemos uma vida de poder, uma vida de presença. Quantas vezes você colocou a mão sobre o enfermo? Quantas vezes você orou por um enfermo? Quantas vezes você orou por uma situação que parecia sem lógica? Ou você se amoldou ao padrão desse mundo? Está entendendo? Quantas vezes você viu uma pessoa passando por uma luta e você simplesmente não orou por ela? Ou quantas vezes você viu alguém que você amava, ou que você ama, passando por uma luta danada, e você simplesmente não orou por essa pessoa? Ou quantas vezes você simplesmente viu as coisas acontecerem com você, e você simplesmente aceitou? Sabe? O reino de Deus está aqui nesse lugar. Diga-se, o reino de Deus está aqui nesse lugar. Agora, o que você vai fazer com isso? Essa é uma pergunta que eu sempre faço, né? O que você vai fazer com isso? Vai ficar vivendo essa vida mesquinha ou vai viver o reino dos céus aqui nessa terra? Gente, nós como igreja precisamos, sabe, entender que nós não estamos aqui por acaso. Você não está aqui por acaso. Você não está aqui a passeio. O que você está fazendo aqui hoje? Sabe o que é domingo aqui? Domingo não é o dia para você simplesmente chegar aqui, adorar a Deus e ir embora. Não é isso.
Você, como embaixador de Cristo, você vem à casa do Pai para se preparar, para quando você sair daqui, você for lá para fora, para o mundo, você ser o embaixador de Cristo lá fora. Porque aqui você não precisa ser simplesmente embaixador. Nós cremos, óbvio que nós precisamos fazer diferença. Mas aqui quando nós olhamos, são diversos embaixadores de Cristo. Olha para a pessoa do seu lado e diga assim: você é embaixadora de Cristo. Você é embaixadora desse reino. Quando você olha para essa pessoa que está do seu lado aí, você está junto com ela, na mesma fé, na mesma batalha. Agora, quando você sair por aquela porta ali, aí você vai precisar ser realmente embaixador de Cristo. E o que você tem sido? Eu sei, nós já falamos muito sobre isso, sobre as suas dores, sobre as suas lutas, sobre os seus traumas, sobre as suas dificuldades. E a gente não pode diminuir a dor de ninguém, porque cada um sabe a dor que passou, cada um sabe os traumas que tem isso. Mas também tem o outro lado. Muitas vezes nós ficamos nos escondendo por causa dessas dores. Nós ficamos nos escondendo eu estou com trauma, eu não consigo lidar com pessoas, eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer isso. Até quando você vai ficar vivendo dessa forma? Até quando você vai ficar dando desculpas e perdendo o reino de Deus sobre a sua vida? Até quando nós vamos ficar aceitando o império das trevas ditar a cartilha da nossa vida, ditar o ritmo da nossa vida? Até quando? Até quando? Nós precisamos, sermos cheios do poder de Deus. Nós precisamos estar aqui, nos aprimorando, crescendo, avançando. Você não pode entrar por aquela porta ali como um religioso, que vem porque é domingo. Para com isso, meu irmão. Isso não é ser igreja. Ser igreja, entrar por aquela porta ali dizendo assim: hoje eu vou ser capacitado, hoje eu vou sair daqui cheio do poder de Deus, eu vou me encher da presença do Senhor, porque eu vou sair lá fora para o campo espiritual, para a batalha espiritual, e eu vou enfrentar porque eu vou estar forte. Nós precisamos, como igreja, nos levantarmos e dizermos: olha, nós vamos ser embaixadores desse reino aqui nessa terra. Nós vamos atrair o reino de Deus aqui para essa terra. Tem alguém doente? Eu vou orar, deixa que eu oro. Deixa eu fazer a pergunta: se manifestar um demônio aqui, quantos vão ter coragem de ali pegar e orar e repreender? Nós precisamos mudar isso. Nós precisamos mudar isso, porque o nosso Deus e o nosso Rei, Ele nunca vai perder, Ele nunca falha. Então, manifestou o império das trevas ali, vamos para cima, não vamos ficar, não vou tocar não, porque eu tenho medo. Não, ora, repreende o mal, entrega para Deus, porque a vontade de Deus ela vai ser feita, Nós precisamos, como igreja, trair o reino de Deus para esse lugar. Nós precisamos, como igreja, viver o reino de Deus aqui. Nós estamos em batalha. Não esqueça disso. Nós estamos em batalha. Eu vou falar mais diretamente. Você está em batalha. Qual igreja você vai ser? Aquela que vai se apostatar ou a igreja que vai se levantar e viver o grande avivamento de Deus? Você vai viver uma igreja, hoje a igreja eu acho, né? A gente sabe muito, todo mundo sabe muito. Só que esse eu acho está distorcendo o evangelho, porque é o evangelho do eucentrismo. Tudo que for contra mim, que atrapalhar a mim, não é de Deus. Você está entendendo? Para com isso, meu irmão, a verdade está aqui, A verdade ela é perfeita, ela não falha. A verdade está aqui. Eu como homem vou falhar? Com certeza vou falhar. Vocês vão falhar? Com certeza. Mas nós estamos num processo de arrependimento, de transformação de rota. Nós estamos mudando o caminho, porque nós queremos viver os céus aqui nessa terra. Nós queremos ver a vontade de Deus aqui nessa terra. Nós queremos que a vontade de Deus seja feita aqui na terra como é no céu. E no céu tudo é perfeito. No céu há doença. No céu há mentiras. No céu a perfeição. Nós precisamos atrair isso. Nós precisamos atrair isso. Às vezes vai parecer que não vai acontecer,
Mas a nossa missão não é sobre acontecer, a nossa missão é sobre atrair. Nós vamos atrair, nós vamos buscar, nós vamos viver o sobrenatural de Deus. E você pode ter certeza de uma coisa: Deus vai fazer o sobrenatural em nome do Senhor Jesus Cristo. Sabe?